Frederic Bastiat. O que se vê e o que não se vê. Teatro, belas artes. Deve o Estado subvencionar as artes? Sem dúvida, muito há a dizer a favor e contra. Pode-se afirmar, a favor do sistema de subvenção, que as artes engrandecem, elevam e embelezam a alma de uma nação, que elas afastam as preocupações materiais, desenvolvem o sentido do belo e têm ação direta e favorável sobre os costumes e até mesmo sobre a indústria. Pergunta-se o que seria da música, na França, sem o teatro italiano e o conservatório, e da arte dramática, sem o teatro francês, da pintura e da escultura, sem nossas coleções e nossos museus. Pode-se ir além e perguntar como se teriam desenvolvido as belas artes, esse prazer delicioso, apanágio do gênio francês e que se impõe a todo o universo, sem a centralização, sem a subvenção. E diante de um resultado tão positivo, não seria uma grande imprudência renunciar a essa módica cotização de todos os cidadãos, a quem a arte glorifica e confere superioridade por toda a Europa. Diante destas e de outras fortes razões, podem-se opor outras, não menos poderosas. Assim, primeiramente, poder-se-ia apontar uma razão de justiça distributiva, qual seja, cabe ao legislador diminuir o salário do artesão para constituir um fundo que beneficie o artista. O Sr. Lamartine já disse, se a subvenção ao teatro for suprimida, onde vamos parar? Não seremos levados a suprimir também a subvenção às faculdades, aos museus, aos institutos, às bibliotecas? Poder-se-ia responder, afirmando, se o senhor acha que se deve subvencionar tudo o que é bom e útil, onde vamos parar? E não teremos que, de um ponto de vista lógico, subvencionar a agricultura, a indústria, o comércio, as obras sociais, a educação? E ainda se poderia perguntar se as subvenções favorecem o progresso da arte. Essa é uma questão que está longe de ser resolvida. Vemos, cotidianamente, que os teatros que prosperam são os que vivem com seus próprios recursos. Enfim, tecendo considerações mais altas, pode-se observar que os desejos e as necessidades nascem uns dos outros e se elevam a regiões cada vez mais depuradas, enquanto podem ser satisfeitos pela riqueza do povo. O governo nada pode fazer nesse sentido, pois, no estado atual dos recursos disponíveis, não seria possível estimular, pelos impostos, as indústrias de luxo sem prejudicar as indústrias básicas e necessárias, invertendo, pois, o desenvolvimento natural da civilização. É de se observar que os deslocamentos artificiais das necessidades, dos gostos, do trabalho e da população colocam as pessoas em uma situação precária e perigosa, que não tem base sólida. Eis algumas das razões que apresentam os adversários da intervenção do Estado em assuntos que dizem respeito à satisfação das necessidades e dos desejos dos cidadãos, o que, em última análise, caracteriza a direção das atividades desses cidadãos pelo Estado. Eu, pessoalmente, acho que a escolha, o impulso deve vir de baixo e não do alto, dos cidadãos e não do legislador. O contrário, parece-me, conduz ao aniquilamento da liberdade e da dignidade humana. Mas, por uma dedução tão falsa quanto injusta, está-se acusando os economistas de, ao rejeitarem a subvenção, rejeitarem o próprio objeto da subvenção, e de serem os inimigos de todas as espécies de atividade, já que nós queremos que essas atividades sejam livres por um lado e, por outro, busquem nelas mesmas a sua própria recompensa. Ora, se pedíssemos ao Estado para não intervir, através do imposto, em assuntos de religião, seríamos por causa disso ateus. E se pedíssemos para não intervir, através do imposto, na educação, estaríamos adiando o saber. E se disséssemos que o Estado não deve arbitrar um valor para o solo ou para uma indústria determinada, através do imposto, estaríamos sendo inimigos da propriedade e do trabalho? Se pensássemos que o Estado não deve subvencionar os artistas, seríamos considerados uns bárbaros, que acham as artes inúteis. Protesto aqui, com todas as minhas forças, contra tais deduções. Longe está de nós a absurda ideia de desprezar a religião, a educação, a propriedade, o trabalho e as artes, pelo fato de pedirmos que o Estado proteja todos esses tipos de atividade humana, sem financiá-las, mas com prejuízo das outras. Ao contrário, acreditamos que todas essas forças vivas da sociedade se desenvolveriam harmoniosamente sob a influência da liberdade e que nenhuma delas se deveria tornar, como acontece em nossos dias, motivo para perturbações, abusos, tirania e desordens. Nossos adversários creem que uma atividade que não é assalariada nem regulamentada é uma atividade desprezível.
Nós achamos o contrário. Eles acreditam no legislador e não na humanidade. Nós acreditamos na humanidade e não no legislador. O Sr. Lamartine falou, em nome desse princípio, é preciso abolir as exposições públicas, que fazem honra à riqueza deste país. Eu lhe respondi, segundo seu ponto de vista, não subvencionar é abolir, porque, partindo do princípio de que nada existe sem ser pela vontade do Estado, o senhor conclui que somente vive aquilo que o imposto fez viver. Mas devolva ao senhor o exemplo que nos apresentou, dizendo-lhe que a maior, a mais nobre das exposições, a que está concebida dentro do pensamento mais liberal, a mais universal, e posso até me servir da palavra humanitária, o que não seria exagero, é a exposição que se está preparando em Londres, a única com a qual nenhum governo se envolve e que nenhum imposto financia. Voltando às belas artes, podem-se, eu repito, alegar razões poderosas pró e contra o sistema de subvenções. O leitor deve compreender que, considerando o objetivo especial deste artigo, eu não devo expor essas razões nem decidir sobre elas. Mas o Sr. Lamartine apresentou um argumento que não posso deixar passar em silêncio, pois ele atinge muito diretamente este estudo econômico. Ele disse, em matéria de teatro, a questão econômica se resume em uma única palavra, trabalho. Pouco importa a natureza desse trabalho. Ele é tão fecundo, tão produtivo quanto qualquer outro trabalho numa nação. Os teatros, como se sabe, não alimentam e não empregam, na França, menos de 80 mil operários de todas as espécies, pintores, pedreiros, decoradores, encarregados de guarda-roupa, arquitetos etc., que são a própria vida e o movimento dos vários bairros desta capital, e, por isso mesmo, devem obter as simpatias de todos. As simpatias? Entenda-se, as subvenções. E ele ainda disse, os prazeres de Paris resultam do trabalho e da produção do interior do país, e os luxos do rico são o salário e o pão de 200 mil operários de todo tipo, que vivem da indústria tão múltipla dos teatros existentes no território da República, e que recebem desses prazeres nobres que ilustram a França o alimento de sua vida e o indispensável para o sustento de suas famílias e seus filhos. É para eles que serão dados esses 60 mil francos. Muito bem. Muito bem. Numerosos sinais de aprovação por parte de quem ouvia. Quanto a mim, fui forçado a dizer, muito mal. Muito mal. Restringindo, bem entendido, o alcance desse julgamento ao argumento econômico que se está travando aqui. Sim. É para os trabalhadores do teatro que irão, pelo menos em parte, os 60 mil francos. Alguns francos poderão bem se desviar a caminho. Vigiando-se a coisa de perto, talvez se descubra que o bolo todo seguirá outro caminho. Felizes os operários, se sobrarem algumas migalhas do bolo para eles. Mas vamos admitir que a subvenção vá para os pintores, os cenógrafos, os figurinistas, os cabeleireiros etc. É o que se vê. Mas de onde provém essa subvenção? Eis o reverso da medalha, tão importante de ser examinado quanto a sua lace. Onde está a origem desses 60 mil francos? E, para onde iriam eles, se uma decisão do Poder Legislativo não os enviasse primeiro para a rua de Rivoli e depois para a rua de Grenelle? É o que não se vê. Seguramente ninguém ousará sustentar que a decisão do Legislativo fez esta soma aparecer miraculosamente na urna de votos. E também ninguém dirá que essa soma é um simples acréscimo feito à riqueza nacional. E que, sem este voto miraculoso, esses 60 mil francos teriam permanecido, para sempre, invisíveis e impalpáveis. É preciso admitir-se que tudo que a maioria, na Câmara, pôde fazer, foi decidir que esse dinheiro seria conseguido em algum lugar, para ser enviado a algum outro lugar, e que não teria nenhuma outra destinação exatamente porque já tinha sido desviado de outra destinação. Sendo assim, é claro que o contribuinte que for taxado em um franco não terá mais esse franco à sua disposição. Ele terá suas satisfações pessoais diminuídas de um franco, e o operário que proporcionaria tais satisfações estará privado de salário na mesma medida. Não tenhamos a pueril ilusão de que o voto do dia 16 de maio acrescenta algo ao bem-estar e ao trabalho nacional. Ele desloca alguns prazeres, ele desloca salários, e só. Pode-se dizer que há um certo tipo de satisfação e de trabalho substituído por satisfação e trabalho mais urgentes, mais morais, mais compreensíveis. Eu poderia lutar com relação a isso. Poderia dizer que, ao se tirarem 60 mil francos do contribuinte, diminui-se o salário dos agricultores, dos trabalhadores, dos carpinteiros, dos ferreiros e, em contrapartida,
Aumenta-se o salário dos cantores, dos cabeleireiros, dos cenógrafos e dos figurinistas. Nada prova que estas últimas classes sejam mais interessantes que as outras. O próprio Sr. Lamartine não tenta prová-lo. Ele diz mesmo que o trabalho nos teatros é tão fecundo, tão produtivo, ele não usa a palavra mais, quanto qualquer outro, o que se poderia ainda contestar, já que é o trabalho das classes inicialmente citadas que fornece fundos para que o trabalho das demais possa existir. Mas a comparação entre o valor e o mérito intrínseco às diversas categorias de trabalho não entra no assunto que estou discutindo. Tudo o que desejo fazer aqui é mostrar que o Sr. Lamartine e todos os que aplaudiram sua argumentação viram, com o olho esquerdo, os salários ganhos pelos fornecedores dos trabalhadores em teatro. Eles deveriam ter visto, com o olho direito, os salários perdidos pelos fornecedores dos contribuintes. Sem isto, eles se terão exposto ao ridículo de tomar uma transferência por um ganho. Se eles fossem coerentes com a doutrina que esposam, pediriam subvenções ao infinito, pois o que é válido para R$ 1 é para 60.000 francos, e o é também, em circunstâncias idênticas, para R$ 1 bilhão. Quando se tratar de impostos, senhores, procurem provar que eles são necessários e úteis com razões substanciais e não com a seguinte afirmação, tão descabida: as despesas públicas fazem a classe operária viver. Tal afirmação é equívoca, pois dissimula um fato essencial, a saber, que as despesas públicas são sempre substituídas por despesas privadas e que, por conseguinte, elas fazem um operário viver em vez de outro, mas não acrescentam nada à classe operária, considerada em sua totalidade. A argumentação que está sendo apresentada está muito em moda, mas é completamente absurda, já que não é correta.